paz, bom dia, meus queridos. Deus seja convosco. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Nova Canaã em Almenara. E meu irmão, hoje eu gostaria de tirar você um pouquinho daquele estudo ou daquela série de estudos que estamos fazendo acerca da parábola, para falar com você hoje em uma nova vertente, para falar com você hoje sobre um assunto diferente. Eu gostaria que, primeiramente, nós estivéssemos orando, buscando o Senhor, buscando dEle o entendimento da Tua palavra, buscando dEle a verdadeira elucidação daquilo que nós temos lido e daquilo que nós temos trabalhado. E eu te convido a fazer isso junto comigo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, nós rendemos graças ao Teu santo nome nesta manhã e queremos, Deus, pedir ao Senhor que fique conosco. Ó Deus, caminhe conosco pela Tua palavra e vá nos trazendo entendimento. E Deus, em nome de Jesus, nos enriqueça com a Tua palavra. Nos enriqueça com a Tua palavra, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e desejosos estamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meu querido, eu gostaria de trabalhar com você hoje num texto que se encontra lá no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Gostaria de falar com você acerca do rei Josafá. O rei Josafá também passou por tempos difíceis. E nós vamos aprender dentro deste texto algumas lições tremendamente importantes para os nossos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Então eu te convido a ler comigo segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler até o verso de número 30. 30 versículos. Acompanhe comigo. Não perca o raciocínio da leitura. Você está pedindo a Deus para falar o seu coração. Você está pedindo a Deus para trazer a mensagem de conforto, de entendimento. E ela só vem por meio da sua palavra. Então leia comigo. Diz assim o texto. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? A tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo, diante de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome,
nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham lá da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Senhor, o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Ô irmão, guarda isso. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria,
porque o Senhor alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluias! Graças a Deus. Ô meu irmão, só de ler este texto, a palavra do Senhor já não descansa. Só de ler este texto, a palavra do Senhor já nos conforta. Só de ler este texto e saber que Deus é por nós. Oh, queridos, não tem nada que pode se sobrepor ao Senhor. E nós estamos com Ele. Louvado seja. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse texto. É que você consiga encontrar repouso, descanso e paz para a sua alma, em nome de Jesus. Amados irmãos, sobreveio grande guerra sobre o povo de Jerusalém. E o texto nos diz lá, logo no início, que depois disso, ou seja, um pouco antes dessa situação que nós lemos, Josafá havia nomeado juízes para todo Jerusalém, para todas as pequenas cidades de Jerusalém. E ao nomear estes juízes, ele disse: olha, não julgueis por vós mesmos, mas julgueis pelo Senhor, pela vontade do Senhor. Ou seja, ele havia espalhado por toda a terra de Jerusalém pessoas que julgassem, pessoas que tivessem a mente de Deus para julgar aquele povo sobre a vontade do Senhor. Então diz o texto que após estas coisas, alguém chegou para Josafá e disse: olha, Josafá, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns ameonitas estão em conchavo para vir dar cabo de nós. Oh, queridos, para saber contra o que nós estamos lutando, nós precisamos tomar conhecimento. Às vezes a gente fala: mas por que eu fiquei sabendo disso? Porque nós precisamos ter conhecimento do problema, da circunstância diversa, para a gente saber contra o que nós estamos lutando. Deus então traz ao conhecimento de Josafá aquele grande problema. E diz o texto, queridos, que grande temor tomou conta do coração de Josafá. E você sabe que nós precisamos ter esse medo. Esse primeiro momento de medo, ele é necessário para que nós não olhemos para nós mesmos e entendamos que pelas nossas próprias capacidades nós possamos vencer. É como nós falamos lá no domingo passado, né? É necessário que venha uma certa ansiedade, não aquela patológica que gera enfermidade, mas é necessário que nos preocupemos. Então diz o texto que veio medo no coração de Josafá. E este medo o direcionou a tomar uma atitude. A tomar a atitude de buscar aquele que é mais forte do que ele. Aquele que é mais forte do que o seu exército. Aquele que é mais forte do que as suas armas. E é este o contexto do medo que Deus traz ao nosso coração quando Ele nos traz uma informação sobre algo adverso. E este medo primário, esse medo inicial, ele precisa gerar em nós, amados irmãos, justamente esta atitude de entendermos que não há nada em nós capaz de dar conta daquilo que sobreveio sobre nós.
então nós buscamos aquele que tem mais poder. E o texto diz exatamente isso. No próprio verso 3, aonde diz que Josafá teve medo, o texto continua dizendo: e ele se pôs a orar e a buscar o Senhor e a pregoar o jejum. Ele se virou para aquele que é maior do que ele. O medo que veio no seu coração só serviu para mostrar o quanto ele é dependente do Senhor. E o direcionou justamente para o Senhor, para clamar ao Senhor e apregoar um jejum. E não é um jejum que muitas vezes nós estamos acostumados a fazer, amados irmãos, aquele jejum de moeda de troca. Olha, Senhor, eu vou deixar de comer chocolate uma semana, eu vou deixar de tomar Coca-Cola uma semana, e o Senhor vai me dar a vitória. Não é isso, irmãos. O jejum que é apregoado aqui é um tempo de busca de santidade, é um tempo de busca de intimidade com o Senhor, porque os tempos eram adversos, e em tempos adversos é isso que nós precisamos buscar, um tempo de santidade, de intimidade com o nosso Deus. E Josafá então apregou isso. E diz o texto ainda mais, lá no verso 5, que pôs Josafá em pé na congregação de Judá e começou a orar. O texto anterior, o verso 4 já dizia que Judá estava congregado para pedir socorro ao Senhor. Josafá então chega diante dessa congregação e começa a orar a Deus e começa a buscar ao Senhor em uma oração, conclamando, ou seja, convocando o povo a fazer parte ali de um só corpo, de uma grande oração, de um grande clamor ao Senhor, porque havia chegado a notícia de que aquela nação estava em guerra. Possivelmente havia chegado a notícia que a outra nação, ou as nações que se juntaram, eram maiores em poderio bélico. O povo então se junta, queridos, num grande clamor, no total reconhecimento de que Deus é o Senhor, de que em Deus está a sua dependência, de que se há algo a ser feito, quem pode fazer é o Senhor. E lá no verso 12 é interessante que ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque nós não damos conta, porque em nós não há força para resistirmos. Oh, meus irmãos, a maioria, para não dizer todas as nossas lutas, são maiores do que nós. E o que nós precisamos fazer é justamente isso: entender a soberania de Deus, entender a nossa dependência de Deus e buscarmos nele o nosso refúgio. É um refúgio bem presente na tribulação. O Senhor é a nossa fortaleza. E é isso que Josafá faz e leva o povo a fazer, a buscar justamente no Senhor, a reconhecer essa dependência e a buscar no Senhor. E diz o texto lá no verso 14 que a resposta do Senhor, ela é tremenda, ela é rápida, porque o momento requer isso. E Deus não é, amados irmãos e irmãs, aquele tipo que fica no alto do seu sublime trono, só vendo o povo sofrer, e age quando quer, a seu bel prazer, independente do tempo da angústia. Deus não é assim, queridos. E a sua palavra nos mostra, porque neste tempo, um tempo onde estava iminente a guerra, onde estava iminente a batalha e o sofrimento do seu povo, um tempo onde o seu povo se colocou a clamar, ele se levanta e ele dá a resposta, e diz o texto que ele
veio o Espírito do Senhor e ele levanta no meio da congregação, onde o povo está ali orando, onde o povo está clamando, onde o povo está se entregando. Ele então levanta ali um dos seus servos para falar por ele e diz: olha, rei, oi, não temas nem vos assusteis, porque esta batalha não é vossa, mas é de Deus. Oh, irmãos, imagina aquele momento dele. Oh, meus queridos, imagina esse momento, todo mundo ali clamando, desesperado, buscando o Senhor. A morte estava espreita na porta. E de repente o Senhor usa um homem para falar: olha, eis que vos digo. E era assim que acontecia, diferentemente do que acontece hoje, viu? Em muitas vezes. Eis que vos digo, não vos assustei, porque esta peleja é minha. Oh, queridos, eu fico tentando imaginar o tamanho do consolo que foi derramado sobre aquele povo. Eu fico tentando imaginar o tamanho do conforto dessa resposta sobre aquele povo. Eu fico tentando imaginar o quanto Deus agiu, trazendo paz àqueles corações. Oh, aleluias! É bom demais, queridos. Esta luta não era deles, essa luta era do Senhor. E a única coisa que o Senhor pede, que o Senhor orienta, é que em todas as batalhas, ainda que ela seja dele, nós precisamos buscar a nossa parte. E a parte que lhes cabe, a parte que ficou para eles, é para que eles se organizassem, não para a batalha, mas para ir, para enfrentar. Talvez Deus estivesse trazendo um teste a eles, vamos ver se esse povo crê. E é possível que muitos não foram. É possível que muitos não foram naquele dia. Assim como muitos de nós, mesmo ouvindo a palavra, assim como muitos de nós, mesmo quando Deus fala diretamente aos nossos corações, nós continuamos temerosos e não cremos. É possível que muitos não foram. Mas diz o texto: amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Giz. Vocês vão encontrá-los lá no fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. E neste encontro vocês não terão que pelejar. Só tomem posição. Fiquem parados e vede o salvamento do Senhor. Meus irmãos, eu fico triste porque muitos não creram e possivelmente não viram. O texto diz que o povo se dispôs a ir. E quando eles chegaram lá, queridos, quando eles chegaram lá, olha o que o verso 24 nos diz. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver uma multidão. É claro, queridos, eles estavam querendo ver uma multidão de guerreiros com as espadas em punho, prontos a guerrear contra eles, respirando ganância, respirando ódio, respirando morte. Era isso que, por mais que eles crescem, era isso que eles estavam esperando ver. Mas diz o texto que quando eles chegam lá, não é isso que eles veem. Não é soldados cheios de gana de morte, cheios de vontade de matar. O que eles veem é soldados mortos. Aleluias! Porque o Senhor já tinha operado grande salvamento para o seu povo. O povo se dispôs, queridos, e já achou a batalha ganha. E aí a gente vê que quando se crê, quando se confia, do
meio das cinzas, se renasce um grande povo. O texto diz que o Senhor direcionou aquele povo ali. O Senhor poderia ter deixado eles quietos lá e feito o seu salvamento numa boa. Mas o Senhor envia o povo lá, primeiro, para ver aqueles que de fato creram. E segundo, para fazer com que eles voltassem ainda mais ricos. Porque diz o texto que haviam despojos tamanha riqueza, que eles levaram 3 dias para carregar. 3 dias para carregar. No meio da luta, no meio do desespero, no meio do medo da morte, se levanta novamente o povo do Senhor ainda mais forte. Guarde isso. No meio do grande momento de turbulência, o povo do Senhor se levanta ainda mais forte. Aleluia. O texto continua dizendo assim: ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. O vale onde o Senhor nos deu vitória. E então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá estando à frente deles, e tornaram para Jerusalém com grande alegria, porque o Senhor havia os alegrado com a vitória, com o salvamento. O Senhor havia alegrado aquele povo com a sua ação sobre os seus inimigos. Aleluia. Meu irmão, essa semana foi talvez uma das piores semanas desde que a pandemia se instaurou no nosso meio. Talvez foi a semana em que nós mais choramos. Talvez foi a semana, queridos, que nós mais sentimos a enfermidade próxima a nós, como de fato esteve, alcançando muitos dos nossos irmãos. E aí, nesse momento, enquanto ela está longe, está na cidade, está espalhada por aí. Mas quando ela não chega na nossa casa, a gente ainda vai levando. Mas quando ela se instaura na nossa casa, no nosso meio, na nossa família, queridos, a coisa muda de figura. E foi isso que aconteceu essa semana. Muitos dos nossos irmãos aqui da igreja testaram positivo para o Covid. E isso trouxe um tempo de grande batalha no nosso meio. E eu fiquei pensando, Deus, me dá uma direção para que eu possa, neste momento, conduzir o teu povo. Deus, abre os meus olhos para que a tua palavra desça de uma maneira tão soberana, tão cuidadosa, tão tremenda, que nós tenhamos, Deus, algo a nos agarrar diante deste momento. Traz, Deus, a palavra de forma que a gente possa, de fato, ver quem Tu és, meu Pai. Meu irmão, essa batalha não é sua. Creia e descansa no Senhor e verás grande salvamento da parte de Deus. O Senhor está te mandando caminhar. Continua se cuidando. Continua usando a máscara. Continua passando o álcool, continua se cuidando, continua mantendo o distanciamento, evitando as aglomerações, mas tenha certeza de que o Deus de Israel, Ele é por ti. E assim como Ele deu grande salvamento para aquele povo, que é o seu povo e que nós fazemos parte,
grande salvamento Ele tem para nos dar também. Então descansa o teu coração, ainda que a enfermidade esteja instaurada no seio da tua casa, descansa o teu coração no Senhor e não temas, porque o Deus de Israel é contigo. Em nome de Jesus, o Deus de Israel é contigo. Quero orar por você nesta manhã. Pai amado, Pai querido, trabalhe no coração do teu povo, Deus. E que nós achemos, encontremos descanso no Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que nós encontremos paz, ó Deus, diante de tanta guerra, desta guerra que parece ser interminável contra esta enfermidade. Que encontremos paz. E tenhamos a certeza, Pai, que o nosso salvamento vem do Senhor, em nome de Jesus. Alcança o teu povo, alcança, Pai, as famílias, Deus, que neste momento estão sofrendo porque o vírus encontrou a sua casa. Que eles descansem no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão, a tua casa, a tua vida, hoje e sempre. Amém. Nesse momento, você que está em casa, queira louvar ao Senhor sentado ou queira louvar ao Senhor de pé, vamos cantar a Ele e dizer que as misericórdias dele sempre se renovam sobre as nossas vidas. E como de costume, nós fazemos na igreja, então vamos com palmas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Que nós possamos ter um coração grato a Deus, porque todas as manhãs Ele sempre renova as nossas forças e nós sentimos o cuidado dEle sobre as nossas vidas, curando as nossas enfermidades, derramando todo o seu consolo, seu conforto e nos dando sempre a segurança que nós precisamos. E nós entendemos que vem do Senhor Jesus. Amém?